Boa noite, gente. A paz. Quem tá animado aqui para essa live? Vamos que vamos. Eu tô muito animado, gente. Sempre quando nós estamos em Cristo de uma forma plena, não existe tristeza, a gente tá sempre animado. Ainda mais se for para falar dele, né, gente? Vai chegando dando seu oi aí. Meus amados, hoje nós vamos trazer um tema aqui para você que é muito... As pessoas têm muitas dúvidas. Só que, gente, eu vou falar algo em linhas gerais aqui. Nós vamos falar sobre o jejum ousado. Essa série Ousadia é como você se torna um discípulo ousado. Como você vive a plenitude de tudo que Jesus viveu para você, sendo um discípulo ousado. E o Senhor ama discípulos ousados. Discípulos que verdadeiramente vão, que não tem nenhuma barreira que faça com que eles caminhem. E hoje nós vamos falar sobre jejum ousado. Só que, gente, eu vou falar algo aqui em linhas gerais sobre o jejum. Que o jejum é muito específico. Para vocês terem uma ideia, gente, o Luciano Subirá ele escreveu um livro sobre jejum que é dessa grossura. Luciano Subirá é um dos autores que eu gosto muito. Eu não comprei esse livro dele ainda, até porque está complicado ter tempo de ler. Mas, gente, jejum é um assunto bem amplo, então eu quero dar uma pincelada. Se você quiser saber mais sobre jejum, gente, eu tenho aí na série Está Consumado, que é o playlist, é Jejum na Nova Aliança. Lá está bem mais específico sobre jejum, tá bom? Agora eu quero começar essa live hoje com uma pergunta para você. Uma pergunta. O jejum é bíblico? Gente, na minha compreensão lá da palavra de Deus, na minha compreensão, o jejum não é algo opcional, gente, exclusivo para algumas pessoas, não. O jejum ele deve ser parte integrante da vida de cada cristão. E discípulos ousados, eles também vão jejuar ousadamente. Olha só, o jejum ele é um grande benefício na caminhada com Jesus. E apesar da Bíblia nos dar várias referências sobre jejum lá no Velho Testamento, não existe muito ensino sobre esse assunto no Novo Testamento, que se refere a jejum. Na verdade, eu nunca encontrei ensino algum sobre essa questão nas cartas dos apóstolos. Não tem. Existem somente 8 versículos que comentam sobre jejum nas cartas postas lá no Novo Testamento. Mas nenhum deles ensina sobre jejum. A única informação que é dada lá é que as pessoas na época jejuavam. Esse é um ponto. E eu creio que a razão de ter tão pouco ensino sobre o jejum no Novo Testamento, a justificativa para isso é no fato de não ser uma prática, ou seja, ou melhor, de ser uma prática muito comum na igreja primitiva. E o apóstolo Paulo, ele disse que ele jejuava frequentemente. Jesus, por exemplo, ele não somente jejuou por 40 dias, ele também comentou muito sobre essa prática. Eu queria ler algumas coisas sobre jejum que está escrito lá no Novo Testamento. Olha só, Mateus 6,16, pega a sua Bíblia aí. Lá em Mateus 6,16 diz assim: mas quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Para aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha aqui, Jesus não disse aqui se você jejuar, mas ele disse quando jejuar. E aqui nós vemos pela fala de Jesus, nós podemos ver claramente que ele não propõe o jejum como uma opção, nem como algo reservado somente para algumas pessoas, não, espiritualmente especiais. Jesus ele trata o jejum como uma prática comum de todos os seus discípulos. E aí nós vamos lá para Mateus 6, 17 e 18, que diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê no secreto te recompensará publicamente.
Jesus disse aqui que quando nós jejuamos, nós deveríamos confiar no Papai, no nosso Abba, que Ele nos vê no secreto e Ele vai nos recompensar publicamente. E nesse versículo aqui, Jesus claramente ele ensina que existe uma recompensa celestial quando jejuamos. Você vai entender o que eu vou falar mais para frente. Jejum não é moeda de troca, gente. Aí vamos lá para Mateus 9, versículos 14 e 15. Olha o que diz. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Olha só aqui, gente. Aqui Jesus disse aos discípulos de João Batista que quando ele deixasse a terra, os seus discípulos iriam jejuar. E essa fala de Jesus outra vez nos deixa clara a ideia que o Senhor contava o jejum como parte integrante da vida de cada um dos seus seguidores. E o que é jejum? Aí que vem a questão, gente. As pessoas confundem muito isso. O que é jejum? O que seria exatamente jejum? Como nós colocamos em prática o jejum? O jejum, gente, como é compreendido nas escrituras, é o quê? Abstinência de comida. Ponto final. Não existe jejum de Coca-Cola, não existe jejum de doce, não existe jejum de internet. Isso aí não existe, gente. Jejum é não comer. E para que nós tenhamos algum entendimento sobre esse assunto, nós precisamos compreender, sabe o quê? O contexto em que Jesus falou sobre o jejum. E ele conversou sobre isso tanto com os seus discípulos, quanto com os discípulos de João e com os fariseus. E todos eles eram judeus, eles compreendiam plenamente o que Jesus estava falando sobre o jejum, pois esta era uma prática comum naqueles dias. Gente, naquela época todos jejuavam uma vez por semana, de um pôr do sol ao outro. De um pôr do sol ao outro, completando um ciclo completo de 24 horas em um dia. E durante esse período, eles se abstinham de qualquer tipo de comida. Ponto final. E os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana ainda. Todas as segundas e quintas-feiras. Esses eram os dias, sabe por que eles jejuavam esses dias? Eram os dias em que havia uma feira em Jerusalém e muitas pessoas compareciam no local somente para certificarem de que os que estavam ali presentes saberiam que eles estavam jejuando. Eles queriam aparecer. Ó, eu sou um homem santo, eu estou jejuando. E essa é a razão que Jesus disse lá que não deveria jejuar como faziam os fariseus. Ele fala isso na passagem. Porque eles jejuavam diante dos homens. Eles queriam parecer homens espirituais através do jejum. Mas eles deveriam jejuar diante de Deus. E, gente, a gente tem que estar muito atento. Que Jesus nunca disse para não jejuar. Mas ele pediu que estivéssemos atentos ao quê? A motivação que nos leva ao jejum. Aí que é o ponto. Gente, o jejum simplesmente é abster-se de comida. Para quê? Para que nós nos atentemos com o nosso relacionamento com Deus somente. E para as coisas espirituais. Se você somente deixar de comer e não colocar o seu foco nas coisas de Deus quando você for jejuar, aumentando o período na presença dele, lendo a palavra em oração, você não vai estar jejuando. Você vai estar fazendo, sabe o quê? Uma dieta. E aí, Vinícius, por quanto tempo nós devemos jejuar? Gente, quanto tempo que se jejua? E existe algum poder em nosso jejum? Você acha que existe poder em nosso jejum? Responde aí. Você acha, sim ou não? Você acha que tem poder no nosso jejum? Deixa eu ver aqui. Responde aí, gente. Você acha
que tem poder no jejum? Sim ou não? O pessoal não quer responder não ou o meu chat está fechado? Deixa eu ver aqui. Tava fechado. Sim, cara. Eu que não tava vendo. Ó, a maioria respondeu não, né? Olha só, gente. Essas são perguntas frequentes feitas pelos cristãos. Gente, e no meu entendimento, o jejum deveria ser uma prática comum a todo seguidor de Jesus. Eu faz algum tempo que não jejuo, mas tem que ser uma prática. É para que você mantenha um estilo de vida de jejum. E também é verdade que todos os seus discípulos, os discípulos de Jesus, deveriam ter um estilo constante de oração. Agora, eu queria te lembrar algo. Quando Jesus falou com seus discípulos sobre o jejum, ele usou a palavra quando e não a palavra se. Isso é muito importante. Naquela ocasião ele usou essa palavra. Ele estava conversando com as pessoas que tinham o costume de jejuar um dia por semana. Gente, ele nunca pediu para que eles parassem de jejuar, mas ele falou como deveriam exercer essa prática de uma forma correta diante do Papai, do Pai Celestial, e não diante dos homens. E ele disse aos discípulos de João que quando ele, Jesus, não mais estivesse com seus discípulos, eles voltariam a jejuar novamente. Muitas pessoas acham que a gente não precisa jejuar. Isso é um entendimento, gente. Eu creio que os seguidores de Jesus, eles deveriam separar um tempo para se dedicar ao jejum. Muitos recuam na frente da ideia de se abster de comida por um dia inteiro, gente, todas as semanas. Que não tem que fazer jejum. Isso é uma opção sua, você é livre em Cristo, lembre-se disso. Agora, gente, o grande problema que eu vejo, as pessoas falam assim, os nossos corpos, nosso corpo mortal, ele é como um menino mimado, que grita e chora, como reclamando, sempre que não tem imediatamente aquilo que o corpo deseja. E quando você começa a recusar a dar ao teu corpo o que ele exige, para ficarmos mais focados no reino de Deus, isso é uma disciplina muito relevante para se aprender, gente. E eu creio que os discípulos ousados jejuam ousadamente pelo menos um dia, todas as semanas. Isso deveria ser o ideal. Pelo menos um dia por semana você jejuar 24 horas. Agora, qual a questão, gente? O jejum, ele carrega consigo um significado de auto-humilhação diante de Deus. O que também é verdade para a oração. É quando você alinha seu coração com Deus. E na oração, nós nos conscientizamos de que precisamos de Deus. Você está alinhando o seu coração com Ele. E o jejum é a mesma coisa. Você vai estar alinhando o seu coração com Ele. E com o jejum, nós mostramos para Deus que nós desejamos muito mais a Ele, estar na presença dEle, do que qualquer tipo de outra coisa, de que qualquer comida necessária para o nosso corpo. E uma vez que nós fazemos desta prática uma constância na nossa vida, os nossos corpos eles vão se adaptar a esse novo estilo de vida. E o que acontece? Esse lado mimado, ele vai aprender que nem sempre vai conseguir aquilo que ele quer. Você consegue se dominar ao seu corpo. Tudo isso é um excelente exercício espiritual, gente. Mas sempre fique atento ao motivo pelo qual você está jejuando. Nunca exerça essa prática para perder peso somente, que não adianta nada, mas para que você esteja na presença do nosso Papai, de uma forma mais ampla. As pessoas falam, mas Vinícius, nós estamos na nova aliança, Cristo vive em mim, eu vivo nele. Verdadeiramente, mas vai ser um momento que você vai estar mais voltado para isso. Agora, eu sugiro que você retire um dia por semana.
para que você fique esse dia em oração, em jejum. Além da sua vida normal, você tire um dia para que você fique mais na presença dele em jejum. Gente, é incrível, gente. Aí o que acontece? O jejum, gente, existem versículos que mostram que haviam pessoas com necessidades, né, desesperadoras que jejuavam. Agora nós vamos entrar numa questão aqui. Muitas pessoas, como eu já fiz muito, jejuavam por algo. Ou seja, você está com uma necessidade, você está desesperado e você vai jejuar. Se você olhar lá no Antigo Testamento, Jonas, Elias, Esther, Daniel, muitos, todos praticamente, jejuavam por um motivo. E o jejum mostrou para eles não somente que aquilo levava que fizesse com que eles estivessem mais presente a Deus. Gente, agora olha só, o que acontece? Importante, gente, isso aqui é muito importante. Nós vivemos sob a nova aliança. E nós precisamos compreender que não é Deus quem olha para o nosso jejum. Olha lá, o Vinícius está jejuando. E ele muda de ideia para nos dar alguma graça. Isso não existe, gente. Porque Jesus já nos deu tudo através da cruz. Mas é o nosso jejum que muda o quê? A nossa vida. Nos ajuda a impulsionar a nossa vida espiritual. Está entendendo? Abrindo o nosso coração para estarmos mais abertos espiritualmente àquele momento. Atento. Então, olha só. O jejum, ele combate, sabe o que, gente? A maior arma do jejum é combater a incredulidade do coração. Se nós requeremos qualquer coisa do céu sem termos a absoluta convicção e a certeza em nosso coração de que nos apropriamos e aquilo já é nosso, nós não estaremos orando de fato, mas somente falando palavras vazias. Então o jejum ajuda a combater a incredulidade do seu coração, assim como a confissão, assim como a oração. É mais uma arma espiritual para aumentar a sua fé. Simples assim, gente. Não existe jejum por motivo. Uma pessoa está doente, eu vou jejuar para que ela fique curada. Você está com problema financeiro, eu vou fazer jejum para que Deus abra as portas de emprego. Gente, isso é moeda de troca, isso não existe. Simplesmente você vai emagrecer. Teve uma irmãzinha que uma vez ela falou assim, Vinícius, mas eu jejuei por tal coisa e não sei o que, eu tenho jejuado, feito uma campanha de jejum. Gente, campanha de jejum, misericórdia. Aí o que acontece? Ela falou, a graça veio depois de tanto tempo. Eu falei, irmã, você combateu a incredulidade do coração, isso aumentou a sua fé e fez com que isso se manifestasse. Jesus, guiado pelo Espírito, ele jejuou 40 dias, gente. Como fizeram também o profeta Elias e Moisés. E você, eu te pergunto, você está sedento para manifestação de uma forma mais poderosa da presença de Deus? Você está sedento para experimentar toda a graça que Jesus pagou na cruz por você? Você está desesperado para experimentar João 14:12, que diz lá que você pode fazer obras maiores do que as feitas por Jesus? Eu quero tudo isso, gente. Jejum de café foi boa. Essa eu não conhecia, meu Deus do céu. Gente, você gostaria de pregar o evangelho, curar enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, ressuscitar mortos? Eu quero tudo isso. E eu sei que aqui todos disseram sim, a maioria. Gente, jejue ousadamente que isso vai te ajudar nesse processo, desse alinhamento espiritual com Deus. Essa prática, ela combate a incredulidade. Quando você combate a incredulidade, o que aumenta? A tua fé. Ativa a sua fé. E o jejum ajuda nesse processo. Para que você tenha fé para se apropriar das bênçãos que já são suas pela cruz. Gente, o que eu proponho? Comece por um dia. Depois vai para 2 se você
achar que você pode fazer 2 dias, 3 e assim por diante. Agora, gente, beba bastante líquido. Não vai deixar de beber água, hein? Pelo amor de Deus. É comida, gente. Agora, uma coisa que eu queria falar para você, gente, sobre o jejum, que é importante. Muitas pessoas perguntam para mim. Nesses dias fizeram uma pergunta assim, até muito doida, gente. A pessoa assim: Vinícius, você pode jejuar das 9 da manhã a 1 da tarde? Primeiro, gente, que eu não respondo pode ou não pode, tá? Eu não respondo. Pode, não pode? O Espírito Santo te responde. É você o Espírito Santo. Só que essa questão, eu falei, irmã, 9 horas a 1 da tarde. Bem, eu tomo um cafezão 8 horas. E eu fico das 9 até 1 hora sem comer. E depois, 1h30 eu vou almoçar. Gente, isso aí não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Eu falei, irmã, não precisa nem consultar o Espírito Santo. Isso aí pra mim não faz sentido nenhum. Né? Então, agora, posso fazer jejum de meio-dia, meia-noite, meio-dia e 6 da tarde. Gente, é você e o Espírito Santo. Ele vai te responder se aquilo é efetivo ou não. Não é o Vinícius, gente. Eu, Vinícius, já fiz vários jejum, mas para mim o efetivo é jejum 24 horas, gente. É você, normalmente eu jejuo, tipo assim, por volta de meio-dia, você fica até meio-dia do outro dia. 1 hora da tarde até 1 hora do outro dia. Entendeu, gente? Eu, há algum tempo, não jejuo. Eu estou trazendo uma palavra que é importante. Eu já jejuei muito, mas há algum tempo eu não jejuo e eu quero voltar a essa prática. Eu estou trazendo essa palavra também para ser tocado, porque, gente, é importante. Eu lembro, na época que eu ficava em jejum, gente, era muito incrível. Eu ficava mais sensível ao Espírito Santo. Sabe por quê, gente? O Espírito Santo está em mim o tempo todo. No mercado, na farmácia, na rua, andando de bicicleta, aqui em casa tomando banho, ele tá. Mas quando você está em jejum, você tem aquela consciência e você começa a fazer o quê? Você fica mais focado. Entendeu, gente? Agora, se você tiver que fazer menos de 24 horas, você é o Espírito Santo. Tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisa. Essa é a minha opinião. Comece com um dia, depois vai para 2, para 3, quando você quiser. Tem gente que jejua 40 dias, gente. Eu nunca tive essa ousadia, não. Mas teve gente, o Luciano Subirá, que eu conheço, acho que fez 40 dias. O Reinhard já fez 40 dias. Mas isso aí é de cada um. Tá bom? Agora, gente, isso é um estilo de vida de jejum. E caso você jejue por longos períodos, o seu corpo vai reagir, gente. Exatamente como o corpo de qualquer pessoa. Mas você tem que aprender a superar toda a fraqueza e necessidade de comida pela graça de Deus. E pela força dele, não pela sua, senão você cai. Eu lembro uma vez, na EPS, o Reinhard falou que ele foi fazer um jejum. Gente, ele estava 24 dias já em jejum e ele começou a passar mal. E ele queria fazer 30 dias de jejum, uma coisa assim. E ele começou a passar mal. Aí o Senhor falou ao coração dele, sabe por quê? Você está na sua força você não vai aguentar. E aquilo falou, opa, é ele em mim, é a graça dele. E ele continuou o jejum por 30 dias. Gente, não fique focado na debilidade do teu corpo, nem no sacrifício que tem que fazer. Mas gaste muito tempo, sabe o que? Louvando ao Senhor, agradecendo a Ele. A irmã perguntou, posso fazer jejum de agradecimento? Na verdade, irmã, a gratidão é algo que tem que ser constante na sua vida. Então, com certeza, você fazendo jejum, você vai estar alinhando o teu coração espiritualmente com Deus e você vai estar em agradecimento, em gratidão. Agora eu te faço uma pergunta. Deus, ele precisa do teu jejum? Deus precisa do teu jejum? Você acha sim ou não? O chat está sumindo para mim. Deus precisa do teu jejum? Exatamente, gente. Deus não precisa do meu jejum, não precisa do seu jejum. Ele é Deus, ele tem poder suficiente para tudo, gente. Ele não precisa de jejum de ninguém. Mas no maravilhoso amor e sabedoria dele, ele decidiu trabalhar conjuntamente comigo e com você.
Aí você pode perguntar, mas por que nós jejuamos então, Vinícius? Se Deus não precisa de nosso jejum. Gente, nós jejuamos por nós mesmos e não por Deus. Não é por Ele, é por você. É fato que pelo sacrifício consumado de Jesus, gente, temos tudo que nós precisamos para viver uma vida de vitória. Mas sabe o que acontece? Tem muitas distrações por aí que nos cercam, gente. E o nosso coração, ele se desordena por causa de tantas coisas que geram incredulidade no nosso coração. Então, constantemente nós precisamos focar nas coisas espirituais. E quando jejuamos, nós preparamos o nosso coração para maiores revelações. Você vai estar trabalhando o quê? Você vai estar trabalhando verdadeiramente a sua vida espiritual. Agora eu vou falar algo aí que vai chocar você, gente. Muitas pessoas falam assim: o jejum serve para matar a carne, né? Não é isso que o pessoal fala? Muitos falaram aqui. O jejum é para matar a carne. Gente, como é que você vai matar quem que está morto? Gente, olha só, presta atenção. Você é nova criatura em Cristo. Você morreu, a nova criatura morreu. Você vai matar quem já morreu? Pega essa chave, gente. Isso é profundo, tá? Isso é profundo. Você não tem como matar um morto. Simplesmente, o que acontece? Você em jejum, você vai ter esse foco de ter mais intimidade com Ele e buscá-lo. A tua carne foi pregada naquele madeiro, meu irmão, minha irmã. Você tem que crer. Justamente o jejum é para combater a incredulidade, para você crer que a tua carne morreu. Você morreu com Cristo, você é nova criatura. Você está nas regiões celestiais em Cristo. Tá pegando a chave, gente? Então, a maioria que as pessoas falam por aí é exatamente essa frase. Isso aí é para matar a minha carne e para o meu espírito se levantar. Gente, não existe isso, tá? Para quem crê verdadeiramente o que está escrito na Nova Aliança, a tua carne, o seu corpo, o velho eu, foi embora, tá morto. Pegou? E se você deseja ser um discípulo ousado de Jesus, gente, e segui-lo com todo o teu coração, eu proponho que você jejue de uma forma ousada. E eu gostaria de encorajar você a fazer um teste. Faça um teste, gente, não custa nada. Gente, eu jejuei muito. Como eu já falei aqui, gente, há algum tempo eu não jejuo. E quando eu vi esse tema que eu ia trazer, gente, o Senhor falou muito ao meu coração para eu voltar. E ele começou a me remeter nas épocas que eu jejuava muito. Gente, era uma loucura, gente. Eu ficava extremamente sensível ao ouvir a voz do Espírito. Mais sensível que o normal. Mais focado que o normal. Tá entendendo, gente? Esse é o ponto do jejum, somente. Agora, eu quero que você confie em mim, gente. Você não vai morrer por isso, nem vai sofrer algum prejuízo no seu corpo. Você não vai deixar de ir para o céu porque não jejua. Se jejua se você quiser. Você quer ter mais sensibilidade ao Espírito? Você quer usar mais uma arma espiritual ao teu favor? Jejue. Se você não quiser, não jejue. Olha só que a irmã ela falou aqui que ela jejua para agradecer a Deus pelas bênçãos. E é exatamente você, por exemplo, você está jejuando lá e você fica grato. É um momento de gratidão, é um momento de alinhamento do teu coração com Deus, é um momento de leitura, revelação do Espírito, é um momento que você está muito focado. Gente, um dos significados daquilo que Paulo disse quando ele disse lá em Romanos 12:1, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Gente, está ligado aqui ao fato de nós não permitirmos que os nossos corpos nos controlem, mas que sejamos
que eu e você controlemos o nosso corpo através do jejum. E o jejum te ajuda a você disciplinar o teu corpo e botar ele num lugar. Gente, se você quiser saber mais detalhes sobre jejum, eu recomendo que você vá lá na minha série Está Consumado, está lá, Jejum na Nova Aliança. E lá eu falo vários pontos. Por que jejuar, por que não jejuar. Eu dei uma pincelada sobre jejum. Porque, gente, como a série aqui, o nome da série é Ousadia, um discípulo ousado, para que ele tenha essa ousadia, para que a fé dele aumente e combata a incredulidade do coração, o jejum é muito eficaz, gente. E o que eu falo para você, pratique, tente uma vez fazer. Simplesmente quando você entrar em jejum, Senhor, estou em jejum, estou na tua presença. E ali, gente, deixa fluir no Espírito Santo. Agora, eu gostaria de terminar essa live é mais curta, tá, gente? Retire um tempo de oração, vá para o teu secreto, falando com Jesus, e responda algumas perguntas, pedindo que o Espírito Santo revele ao teu coração essa verdade. E faça isso sem pressa, gente. Retire um tempo de qualidade. E eu queria sugerir aqui, 4 pontos para você. Primeiro ponto: escreva num papel 3 razões pelas quais você deveria ter um estilo de vida de jejum. Explique isso com as suas próprias palavras. Por que você tem que ter uma vida de estilo de jejum? Coloque lá. Porque eu quero quebrar toda a incredulidade do meu coração. Por que você quer quebrar toda a incredulidade do seu coração? Para que eu viva a plenitude dos sonhos de Deus. Para que eu... Escreve, gente. 3 razões por que você deve ter um estilo de jejum. E escreva também o que você entende por um estilo de vida de jejum. O que é isso para você? Segundo ponto. Nos próximos 7 dias, agora, se você... Gente, aqui quem faz, quem quer, tá? Ninguém é obrigado a fazer nada. Eu tô só sugerindo. Nos próximos 7 dias, ore todos os dias, quando você for orar. Peça a Deus para revelar a você a respeito do jejum. Senhor, eu quero conhecer mais sobre isso. Pegue passagens, como eu falei, gente, não existe... No Novo Testamento tem muito poucas passagens sobre jejum, mas não explica o que é jejum. Mas peça para o Espírito Santo te revelar. Peça para o Espírito Santo também, Senhor, eu não vou jejuar 24 horas. É efetivo eu jejuar de tal a tal hora? Gente, Ele vai ministrar o teu coração. Então, nos próximos 7 dias, faça uma meditação em cima disso. Deixe o Espírito Santo levar você a um estilo de vida de jejum. Deixe o Espírito conduzir tua vida, meu irmão, minha irmã. E escreva todos os dias o que ele quer falar com você. Gente, eu tenho um caderno aqui. Cadê meu caderno? Tá aqui. Quem não tem caderno aí, gente, misericórdia, hein? Eu tenho um caderninho. Quer dizer, eu tenho vários, né? Tá vendo isso aqui, gente? Minha letra tá terrível, né? Eu tenho um caderninho aqui, ó. A letra tá terrível, que eu escrevo rápido, o Espírito Santo vai falando. Gente, o que acontece? Às vezes eu estou aqui em oração, o Senhor quer falar alguma coisa com alguém. E quando Ele quer falar, eu começo a escrever. Então, gente, escrever é muito efetivo. Tem um caderno para que você, nesse momento de jejum, fala, Senhor, eu estou aqui, ministra no meu coração. Escreve lá, jejum de tal dia, e anota. Muitos cadernos que eu anotei coisas lá no passado, gente, quando eu leio, às vezes eu falo, meu Deus, você vê a tua evolução espiritual, você vê o quanto você cresceu em espírito, você começou a verdadeiramente observar da onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. Gente, escreva. Então pegue um caderninho e escreve nesses 7 dias, todos os dias, o que o Espírito Santo vai falar com você. E você fala assim, fala sobre o jejum. E o que vier no teu coração, começa a escrever. E depois decida colocar em prática tudo o que ele falar para você.
Exatamente, a Samantha falou agora, escrever é uma forma de oração, gente. Eu amo escrever. Eu gosto muito de escrever e digitar, né? Normalmente, hoje eu digito mais do que eu escrevo. Mas, por exemplo, quando eu vou na madrugada, eu gosto de ficar na sala, eu tô sempre ali, eu tô com a palavra, o caderno e a caneta, gente. Aí eu falo, Senhor, eis-me aqui. Às vezes ele começa a falar. Gente, muitas mensagens no meu canal aí saíram de momentos assim. Onde eu estava ali, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Aquela série Cartas Abertas de Deus foi toda assim, gente. Foram 12 dias de profecia que ele foi me entregando. E eu anotava tudo. Depois eu transformei na série. Então, nesses momentos, gente, não deixe de anotar. Porque às vezes se você não anotar, você vai acabar esquecendo. O que acontece? Se você receber... Eu fiz um grupo no WhatsApp comigo e com a Thaís. Depois eu tirei a Thaís, só ficou eu. Dá para você fazer isso. Eu fiz isso, sabe o que acontece? Toda a profecia que o Senhor me entrega através de alguém, sabe o que eu faço? Eu jogo naquele grupo lá. E aí, quando eu tenho tempo, eu vou lá, olho aquelas profecias e falo, Espírito Santo, me testifica aí essa profecia. E eu começo a criar imagens daquela profecia no meu coração. Quando você cria imagem, você começa... O coração, ele grava as imagens. E o que acontece? São os pensamentos do coração. E aquilo ali vira uma crença. Uma certeza que aquilo vai acontecer. Então, é muito importante anotar. Agora, gente, não espere o dia perfeito para iniciar isso, não. Começa essa semana ainda. Agora, terceira questão aqui que eu proponho para você. Nas próximas 4 semanas, no próximo mês agora, escolha pelo menos um dia para você jejuar por 24 horas. Vê se você consegue. E você vai se abster de qualquer tipo de comida. Beba água, gente. Muita água. Gente, e durante esse tempo de jejum, intensifique o seu período de oração e na presença dele. Gente, o que é período de oração? O que é oração, gente? Oração é alinhar o teu coração com Deus. Fique mais na presença dele. Ouça mais do que fale. Ouça mais a Deus, gente. É no silêncio que você ouve a voz do Espírito. Muitas pessoas, eu não ouço Deus. Sabe por que você não ouve Deus? Você não para de falar. E falar, não estou falando aqui, gente, de falar com a boca. Às vezes o teu pensamento está ali, ó. Tanta coisa. E o Espírito está falando, ministrando para você, e você não consegue discernir, porque são tantas vozes na tua cabeça. Então, nesse momento de jejum, ajuda a combater a incredulidade e você fica mais sensível para ouvir a voz do Espírito. Quarto, o que você vai fazer em termos práticos? O que você vai fazer em termos práticos para mudar o estilo de vida? O que você vai fazer para mudar? Por exemplo, vou separar um dia da semana para jejuar. O que você vai fazer em termos práticos? Escreva esse plano detalhadamente, o que você vai fazer. E compartilhe com alguém que você confia. E ajude, que essa pessoa te ajude a manter o plano. Quem trabalha o dia todo, irmã, jejue no trabalho. Jejue no trabalho e nos tempos que você tem, por exemplo, você tem um horário de almoço, em vez de você às vezes se almoça e fica lá conversando com os amigos, vai lá, fica um momentinho com Deus em jejum. As pessoas não precisam saber que você está em jejum. O teu horário de almoço você pode dedicar para estar ali na presença de Deus, lendo a palavra, louvando e adorando a Deus. Gente, não existe desculpa, é só você fazer. Adapte o seu dia, tá bom? Agora, deixa eu ver aqui. São essas 4 questões, gente. Então, meu amado irmão e irmã, eu espero que essa live tenha sido esclarecedora para você. Ela é mais curtinha. E eu gostaria agora de terminar essa live para que você... para ministrar no teu coração a oração que eu vou fazer aqui. Tá bom, gente? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu és, pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Teu amor. Senhor Jesus, que essa palavra tenha falado profundamente aos corações dos meus irmãos e irmãs. Que hoje eles entendam de uma forma muito prática, Senhor, o que significa o jejum.
e que é uma grande arma espiritual para que eles criem essa sensibilidade de estar mais próximo de Ti, Senhor, e combater a incredulidade do coração para viver os Teus sonhos pela fé, porque tudo no mundo espiritual, Senhor, é pela fé, e com incredulidade, onde existe incredulidade não existe fé, onde tem medo não tem fé, onde tem ansiedade não tem fé. Então serve verdadeiramente o jejum para ajudar, para que a gente combata a incredulidade no nosso coração e alinhemos cada dia mais o nosso coração com o Seu, Senhor, para viver a plenitude do plano bom, perfeito e agradável que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, pelos meus irmãos e irmãs. Senhor, que cada um deles, Senhor, tenha uma noite de sono, que tenham sonhos proféticos contigo, Senhor. Visite-os à noite nos sonhos. Muita gente vai sonhar essa noite aqui, hein, gente? Sonhos proféticos, Senhor. Entregue para eles, Senhor, para que amanhã eles acordem e eles tenham entendimento desses sonhos também, para que eles vivam, Senhor, os Teus sonhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Foi muito bom, como sempre, gente. Eu amo muito vocês, muito em Cristo Jesus. E eu espero que essa live tenha sido muito esclarecedora para você. Tá bom, meus amados? Beijo no coração. Até mais. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz.